está ligado, né? A nossa maneira de vida, o nosso estilo de vida, o nosso estresse definindo a nossa quantidade de hormônios sexuais, o nosso sono, a melatonina, definindo a qualidade dos nossos hormônios sexuais e o hormônio T3. Quer dizer, se eu não tenho um nível básico de metabolismo no corpo, eu também não tenho os meus hormônios sexuais. Quer dizer, tudo se interliga. Entender o ciclo hormonal feminino é entender por que as doenças aparecem, por que os sintomas acontecem. Vamos lá. Isso é um ciclo hormonal feminino normal. Se nós intervirmos, alterarmos esse ciclo, nós poderemos ter a mioma, endometriose, cistos no ovários, retenção de líquido, inchaço, pressão alta, aquela vontade louca de comer à noite, dor de cabeça, que mais? E aí vai, né, gente? Então, é por isso que o estilo de vida que nós levamos, a comida e o que nós tomamos, isso vai interferir nesse ciclo à parte. Nós fizemos um vídeo sobre anticoncepcional, mas esse vídeo vai ficar melhor ainda do que o anticoncepcional nesse sentido. O que nós temos? A partir do momento que nós menstruamos, olha, vamos pensar que nós aqui menstruamos, tá? E chegamos novamente num ciclo inicial. Depois da menstruação, lá pelo 10º dia, nós começamos a aumentar a nossa parte do estrogênio. Lembra? O estradiol, ele é liberado, ele é produzido pelos ovários femininos. Então, a partir do momento que eu tenho os ovários, idade fértil e produtiva, eu tenho esse nível aumentado de estradiol. Esse estrogênio, né, esse estradiol, tem um pico no 12º dia, que é onde nós vamos ter a ovulação. A partir do momento que eu tenho a minha ovulação, ele declina e depois ele volta a crescer. Segundo o Dr. Léo Ribeiro, que descreve isso muito bem, o estrogênio ele parece o pão de açúcar. Ele sobe, ele desce, ele sobe. A progesterona não, a progesterona é o Cristo Redentor, que só sobe e depois desce. Então, essa é uma boa comparação. No meio termo aqui entre o estradiol, estrogênio e a progesterona, nós vamos ter a liberação da testosterona. A testosterona ela é liberada com a ovulação, porque a partir do momento que eu tenho a ovulação, eu tenho um estímulo para a produção da testosterona, que vem através dessa ovulação. Por quê? Porque nós aumentamos a libido nesse momento, exatamente porque o corpo ele pensa que, já que o óvulo foi liberado, ele vai estimular essa mulher a ter uma libido maior, um desejo sexual maior, para poder acontecer a fecundação. É por isso que aqui nós temos os chamados dias perigosos, tá? De engravidar. Então, o pico da testosterona, ele acontece logo depois de uns 5 dias da ovulação. E, em seguida, nós vamos ter lá pelo 21º dia, o aumento que vem aos poucos da progesterona. A progesterona, ela se relaciona muito com o nível de estradiol. Toda vez que nós ovulamos, nós estimulamos a hormônio luteinizante. Lembra que a gente fala em termos de cérebro FSH e LH, hormônio folículo estimulante, aqui faz a ovulação. A ovulação acontece aqui e o hormônio luteinizante, isso é cérebro, gente. O hormônio luteinizante, ele faz com que esse nível, olha aqui, o nível baixo de progesterona e acontecer uma ovulação. E se esse nível estiver muito baixo de progesterona e acontece a ovulação, não vai dar tempo desse ovo fecundado se fixar a nível de útero e se manter. Então, o hormônio luteinizante ele tem que aumentar o nível de progesterona para manter uma possibilidade de gravidez. A partir do momento que vem no 21º dia, esse estímulo, a progesterona aumenta. Aí forma o endométrio, aquela camada grossa no útero, para que de verdade, se aconteceu a fecundação, esse óvulo consiga fazer a anidação, que ele consiga se fixar a nível de endométrio, ele consiga se segurar na parede do útero. Então, tudo está ligado. Nós precisamos ter esse nível alto de progesterona junto com o nível de estrogênio. A maior parte das doenças, mioma, endometriose, ovário policístico, eles estão relacionados com esse baixo nível de progesterona. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque nós não vamos ter ovulação.
Por causa do anticoncepcional. É por isso que o anticoncepcional é muito ruim. Nós precisamos ter esses 3 picos. Se eu começo não ovulando, eu não vou ter essa outra parte. Em contrapartida, se eu estou comendo muito lixo, se eu estou comendo muito queijo, muito glúten, muito produtos alimentícios que não são alimentos, isso lembra que eu sempre falo para vocês que a nossa mucosa intestinal é como se fosse a parede dessa sala e toda vez que vocês comem os ditos plásticos, é como se a gente jogasse mesmo cola plástica, que a gente colocasse um Magipac na cara e essa célula não consegue respirar. Não conseguindo respirar, ela vai ter uma alteração de mucosa intestinal que vai permear e alterar também a nível de ovário e útero, vai diminuir o nosso nível de progesterona. Diminuindo a progesterona, nós vamos ter toda uma cascata de problemas de dores nas mamas. Dor na mama é baixo nível de progesterona. TPM alta, baixo nível de progesterona. Miomas crescendo, baixo nível de progesterona. Quer dizer, tudo está ligado, mas a progesterona, ela está principalmente ligada à ovulação e diretamente ligada ao nosso intestino. Quando eu falo que o nosso sistema, nosso estilo de vida, o estresse, a qualidade do nosso sono, o uso de anticoncepcional e a vitamina D3, né, contemplar o sol ou tomar o sol, isso tudo influencia no nosso ciclo hormonal. Por quê? Porque esses fatores vão alterar. Lembra no nosso vídeo anterior sobre a glândula adrenal que vai acima do rim? A glândula adrenal ela é responsável pela produção do cortisol e pela produção do DHEA. Isso está relacionado, né? O DHEA ele é o protetor, ele protege o nosso organismo contra os malefícios do alto nível de cortisol. Ter um cortisol um pouquinho aumentado, ok, importante, mas ter ele sempre aumentado, a gente tem que administrar o nosso estresse, porque isso aqui vai fazer com que o cortisol ele aumente demais. E se isso aumenta demais, o DHEA vai diminuir. Se o DHEA diminuir, gente, nós não vamos ter também esse pico de testosterona. Principalmente para nós mulheres, 50% da testosterona, ela vem graças ao DHEA. Por isso que o DHEA, ele é um hormônio estimulador, anabolizante. Ele faz, né? Faz hormônio, ele faz as coisas se desenvolverem. Nós precisamos de testosterona, 50% vem da nossa qualidade de vida, do nosso estresse, sim ou não. Para homens, isso é para mulher. Para homens, não. Para homem é menor, olha isso. 5% do nível da produção de testosterona, que não é esse gráfico para homem, desculpa, ele depende do estresse dele. Por isso que o homem estressado, ele funciona melhor do que uma mulher estressada. A mulher estressada, ela a nível de cortisol alto por muito tempo, o cortisol ele é um degradador, ele é um matador de proteína, de colágeno. Se você quer envelhecer, se mantenha com cortisol bem alto. Não, nós não queremos, nós queremos o inverso. Então, problemas todos nós temos. O que a gente precisa fazer é administrar, é fazer com que o nosso nível de serotonina seja muito maior do que isso. E nos nossos vídeos anteriores sobre estresse e alimentação, vocês vão poder encontrar isso tudo lá. Mas esse desenho aqui significa que não é um único fator. Não é só menstruei, não tomo anticoncepcional, tenho um sono bom. Não, nós somos influenciados por vários fatores. Mas esses aqui em especial. Então, anotem. Estresse, como é que eu controlo isso? Meu sono, dormir às 22 horas. Com tudo apagado. Anticoncepcional, nunca. Isso aqui não vale a pena. Vai usar o quê? Preservativo, outros métodos, mas não esse. E ter altos níveis de vitamina D3, 5.000 unidades por dia, no mínimo. Um ciclo normal de hormônios femininos, vocês já sabem. Agora nós vamos dividir esses exames, essa noção de em qual estágio eu estou nos meus níveis hormonais, independente da nossa idade, gente, porque aqui, olha, nós vamos ter um parâmetro onde nós comparamos uma mulher pós-menopausa. Lembre, menopausa é a última menstruação que aconteceu e você ficou 1 ano sem menstruar nesse período. Isso é menopausa, tá? Então, pós-menopausa e em uso de anticoncepcional. Isso vai se equivaler. Vocês vão entender agora. Nós pegamos o exame do estradiol, que é dosado no sangue, então nós vamos dosar os nossos 7 exames laboratoriais femininos. Só para citar, FSH, LH,
estradiol, testosterona total, testosterona livre, progesterona, muito importante, e estrona. Nós vamos começar pelo estradiol. Simbolicamente, nós classificamos como E2 e anticoncepcional ACO, tá bom? E depois nós vamos utilizar isso. E fica muito longo escrever. O valor de referência que eu peguei no exame aqui comigo vai variar um pouquinho com o exame que você tem em casa, tá? Mas o valor de referência equivale àquele momento que foi feito o seu exame de sangue. Então, ele varia, mas ele não sai muito disso. Valor de referência, só lembrando para vocês, é exame de sangue de gente doente coletado em postos de saúde. Então, eu preciso estar e trabalhar no meu percentil maior. Entendendo, como a gente já entendeu aquele ciclo, né, do estradiol, depois da testo e da progesterona, olha como fica fácil. Nós temos a nossa fase folicular, a fase meio de ciclo e a fase luteínica. Essa fase luteínica é onde aumentaria o nível de progesterona. Aqui, aonde a gente está ovulando, o óvulo está sendo solto. E a fase folicular, o óvulo está sendo preparado para ser liberado. Quer dizer, vai, Kátia, eu não sei qual fase da menstruação que eu fui dosar o meu sangue e onde eu estava. Não tem problema, vamos fazer um geral. Essa aula não serve para nós médicos, né? É uma aula que não pretende que você retire o seu médico da jogada, que não pretende te ensinar um pouco de medicina. Eu estou tentando fazer com que vocês se localizem no mundo de vocês, aonde vocês estão. Então, pegue o exame de vocês. Vamos pensar que eu não sei em qual fase da menstruação eu esteja. Não faz mal. Eu gostaria que você estivesse nesse patamar aqui, ó, nesse nível. Puxa, Kátia, entre 251, que é o menor número, até 649? Sim, trabalhar nesses percentis. Ou então, tudo bem, vamos falar 649, 549, 449, 349. Isso seria um nível, quando a gente trabalha em percentil, isso seria trabalhar um percentil bom, tá? Depois eu vou falar onde estava aqui a minha paciente, a minha filha. E aqui no pós-menopausa. O pós-menopausa normalmente, olha que nível, de 10 a 28. Gente, dá para comparar esses dois seres humanos? Não pode ser normal. Não pode ser normal nós ficarmos e aceitarmos estar assim. A maioria de nós aceita menor que 10. Isso significa indetectável. Indetectável não é dosado a nível de sangue, não tem. E lembre-se, o estradiol, ele exerce mais de 400 funções orgânicas no corpo feminino. O fato de não ter estradiol significa que nós achamos que é normal viver uma vida em stand-by, uma vida morna, uma vida sonsa, não uma vida feliz. Pegando uma referência aqui, com uma paciente de 22 anos, o nível dela de estradiol é menor que 10, gente, menor que 10. 22 anos, menor que 10 em uso de anticoncepcional. Quer dizer, ela se equivale a uma mulher pós-menopausada. Ela se equivale, bioquimicamente falando, a uma mulher de 90 anos. Então, é normal nós interferirmos no nosso ciclo porque nós não queremos ter filhos? Ou é mais fácil a gente mudar a nossa maneira de enxergar essa concepção ou não de um filho futuro? Porque se nós mantivermos, tomei anticoncepcional dos meus 18 aos meus 30 anos, e a gente acha que isso é normal, que o corpo vai continuar sobrevivendo, vai continuar liberando óvulo quando você desejar, não é assim que funciona. Então, todo órgão tem sua função. Se você bloquear o seu nível hormonal, você vai ter as suas consequências orgânicas, não só em termos de filho, mas o corpo todo vai sofrer. Chegamos na progesterona. Olha que nome lindo. Pró, a favor da vida. Então, a progesterona é o hormônio que faz com que a mulher seja mulher. Nós precisamos de um nível elevado de progesterona. Dois comparativos, dois valores de referência, fase folicular e fase lútea. Vamos fazer daquela forma que eu orientei vocês. Eu quero percentil maior. Eu quero que fiquemos aqui, independente de eu saber se eu estou ovulando ou não estou ovulando, entre 1,3 e 4,5. Quanto mais, no caso do feminino, melhor, tá? No nosso caso aqui, a pessoa está menor que 0,2. Isso significa que essa pessoa está
indetectável. De novo, essa é uma pessoa pós-menopausa. Por isso que mulher que chega no pronto-socorro, 49 anos, AVCzano, tendo um AVC, tendo um infarto, dose a progesterona dela está indetectável. E no caso aqui nós estamos falando de uma menina de 22 anos. Tá? Então isso é muito grave. Saber primeiro onde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu elenquei aqui só para não esquecer de falar isso para vocês, mas a importância da progesterona. Manter um endométrio secretor, quer dizer, manter o meu útero com uma espessura ideal para que eu menstrue de uma maneira regular e equilibrada mensalmente. Não que venha, quando eu tenho baixo nível de progesterona, o endométrio do útero, ele cai como se fossem pedaços de parede se desgrudando da parede. Quer dizer, são aqueles alto fluxo menstrual que se esvai em sangue, que vai abaixar a ferritina, que vai levar ao hipotireoidismo. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser dosado. Meninas, mulheres a partir dos 25 anos, eu sempre peço uma dosagem uma vez por ano. Mas, se possível, quando você for ao seu médico, faça uma dosagem dos hormônios femininos, pelo menos. Protege contra a mama fibrocística, quer dizer, mamas que doem. Toda vez que eu vou menstruar, Kátia, eu sinto dores nas mamas. Isso significa que o nível de progesterona é baixo e que você tem tendência a ter cistos. Cistos que levam a fibrose, que levam a nódulos e vão levar ao câncer. Quer dizer, nada disso é o acaso. Tudo começa por um nível de progesterona, bendito, baixo. Ele restaura a libido, a normalidade. Lembra que a progesterona, ela sempre vem depois do estradiol. Subiu, ele ovulou, ele liberou a testo, que dá um pico também. E depois da testo, nós temos a progesterona vindo para restaurar, para amenizar, para voltar ao momento de restauro feminino. Então, faz parte do ser humano mulher ter essas ondulações, essas variações. Isso é lindo, previne contra câncer de mama e endométrio e protege os nossos vasos. Quando nós tomamos anticoncepcional, nós ficamos à mercê disso tudo. Nós perdemos a ovulação, nós não fazemos ciclos com óvulos. Então, se você não tem óvulo, você não tem corpo lúteo. Se você não tem corpo lúteo, você não tem progesterona. O anticoncepcional, ele é o primeiro causador de tromboembolismo, de embolia, de perder perna, embolia pulmonar, embolia cerebral, morte, gente. A maior causa de morte feminina e no Brasil é por tromboembolismo, não só no Brasil, mas se você for procurar na literatura mundial, mulheres que podem procriar é embolia por uso de, anticoncepcional. É muito comum, aos primeiros 3 semanas pós-gravidez, a pessoa ter um abortamento espontâneo, acabar perdendo a gravidez. Por que isso acontece? Acontece simplesmente por esse fato. Quando eu tenho um alto nível, um nível excelente de progesterona, eu mantenho meu endométrio secretor, Tenho aquela carninha no endométrio para ser fixado. Se eu não tenho, o feto não consegue fazer a anidação, ele não consegue se grudar, se manter vivo na parede do útero. Então é por isso que é muito importante nós sabermos qual é o nosso início de progesterona. Se estiver abaixo, vamos modular, vamos suplementar, vamos repor essa progesterona. Chegamos na famosa testosterona. A maior parte de nós entende que testosterona é igual a libido, é igual a músculo, é igual a energia criativa para cérebro e coração. Ela é, sem dúvida nenhuma. Mas lembre-se que nós, mulheres, 50% da nossa testosterona depende da nossa ovulação. Então, eu preciso ter ovulação para eu ter a liberação da testosterona. Nós temos 2 frações dosadas no sangue. A fração testosterona total e a fração livre. Elas, muitas vezes, elas vão ser diferentes, Às vezes, você tem uma total bastante alta, que eu gostaria de trabalhar no percentil maior, lembra? 75, 65, 55, 45. Então, o percentil legal para a gente trabalhar é daqui para cima, tá? Mas, nem sempre o fato de eu ter uma testosterona total significa que eu vou estar utilizando. A testosterona livre é aquela que realmente está à disposição de todas as células do corpo para que ela utilize aquele hormônio como um anabolizante, como um fazedor de tecido, como um fazedor de músculo, um fazedor de ideias, um fazedor de outras substâncias. Mas para que isso aconteça, nós dependemos muito da nossa temperatura do corpo. Então depende se você está com seus hormônios tireoidianos bons, depende se o fígado está
conseguindo fazer a conversão, né, o transporte dessa testosterona a nível dos tecidos. Então, tem a ver com a enzima chamada SHBG, se ela está transportando ou se ela está prendendo. Quer dizer, o nosso estado orgânico, o que nós comemos, o que nós pensamos, vai estar interferindo nesse momento na livre. Então, a total, ela não é tão importante. A livre, sim. E nos valores de referência, né, independente da fase de ovulação ou não ovulação ou menstruação, eu gostaria do limite superior. Isso você já sabe, é trabalhar com nossa melhor fase. No nosso caso, nós pegamos uma pessoa aqui, uma menina de 22 anos, que toma anticoncepcional. Olha o valor de testosterona dela. É 0,092. Não equivale a nenhuma desses. Então, quer dizer, uma pessoa que toma anticoncepcional, ela realmente não ovula, ela não tem ovulação, ela não tem a produção do estradiol. Se ela não tem a produção de estradiol, o corpo diz, para que eu vou produzir testosterona? 50% é produzida na adrenal, lembra? Na glândula que vai acima do rim. E depende do nosso estado de espírito, nosso estado de estresse ou não. Por isso que muitas vezes uma menina de 22 anos toma anticoncepcional e ela fala, não, eu tô bem, minha libido está ótima, eu tenho uma musculatura, eu estou bem. Mas ela está 50% bem e ela podia estar 100%. É nesse sentido que ser jovem e de 22 anos ou ter 52 anos vai ter um peso diferente. Aos 52 anos, ela não vai ter nem a ovulação e o sistema da adrenal também pode estar fatigada, cansada. Aos 22 anos, ela tem 50% da adrenal convergindo ao favor dela. Mas a meta é sempre ser o melhor, 100%. Testosterona é o único hormônio feminino que nós desejamos ele no limite inferior. Pré-menopausa, vamos pensar em 21, 31, 41. Quero aqui, ó, menor que 30, tá bom? Então, quando eu pego as minhas pacientes tomando um anticoncepcional por um bom tempo e quero fazer com que elas parem, nós dosamos o estrona. Normalmente, o etililestradiol, o anticoncepcional, é feito de etililestradiol. Isso quando ele tomado pela boca, ele passa pelo fígado, esse etililestradiol vai se converter em estrona. E esse estrona é o nosso causador de câncer de mama, câncer de endométrio e tudo aquilo mais que nós temos medo. Então, é sair fora disso, tá bom? A vaca também, a vaca estimulada porque tem placenta, está amamentando, a vaca, os leites e queijos derivados têm uma alta concentração do hormônio estrona. No nosso caso aqui, a menina de 22 anos tomando anticoncepcional, olha como Deus é bom, menor que 10. Então, eu não consigo nem convencer essa pessoa aqui que ela deva parar com o anticoncepcional, porque ainda ela não percebeu que o corpo dela está se transformando em câncer. Ainda bem. Então, tudo tem uma maneira. Claro, nem sempre o causador do câncer de mama é hormonal. Temos a maior parte como o nosso emocional causando as mutações e as alterações. Mas saber e se localizar aonde nós estamos sempre faz parte dessa medicina que eu tanto gosto, aonde eu estou e aonde eu quero chegar.